Faltado apenas um dia para os Chapéus de Palhas chegarem na Ilha dos Tritões, o Luffy estava treinado com alguns clones de fogo do Ban. Ele estava a ser alongado enquanto conversava com o Ban. Luffy: bem, acho que vou treinar um pouco aqui das Amazonas é o Godspeed, Ban. Certo, você também pode treinar seu controle com o Ki. Luffy: talvez não, eu não quero acabar danificado a Sunny. Ban: e só não usa seu ataque mais destrutivo. Após isso, o Luffy se levantou. Ele ficou em pose de combate. Ele ficou com seus cabelos, mãos e pés alterados em um tipo de aura elétrica. Um dos clones do Ban aparece atrás do Luffy e atacou ele, mas antes que ele pudesse acertar, o Luffy o acertou um soco na cabeça do clone, o destruindo. Ele começou a correr na direção dos clones em alta velocidade, e rapidamente ele destruiu todos os clones. Qual é, Ban? Manda alguns mais forte, ele falou olhando para o Ban, que estava sentado no mastro do navio. Desculpe, eu vou mandar agora mesmo. Ele se levantou e apontou a mão aberta para o Luffy, e após ele disse algumas palavras na língua dele. Na frente do Luffy apareceram várias orcs de fogo. O Luffy deu um sorriso e foi para cima dos orcs. Após a luta contra os orcs, o Luffy estava todo acabando com alguns ferimentos por todo o corpo. Ele estava deitado no chão com um pouco de dor. Luffy, ele tomou um susto com um repentino grito ao olhar. Ele viu que era o Chopper, o Zop, Sanji e Nami. Ele ficou sem reação e voltou a ficar deitado. Quando eles chegaram perto do Luffy, ele estava dormindo, que chocou todos ele. Acorda, idiota, Nami, disse enquanto chutava o Luffy, que foi de cara no mastro central do navio. Ele começou a escorregar pelo mastro até cair no chão. Ele rolou até onde os outros estavam, e quando eles olharam para o Luffy, ele estava coberto com mais sangue do que ele já estava, mas ainda estava dormindo. A Nami ficou como uma sombra nos olhos. Ela começou a ser os dentes. Ela se aproximou dele, e se agachou do lado dele. Ela levantou o braço. Ela fechou a mão e uma aura começou a rodear o punho dela com chama de cor de roxo com rosa choque. Ela deu um soco na direção do Luffy, que acordou e rodou para o lado desviado do soco, que atingiu o chão, que fez uma onda de energia que jogou o Luffy de novo, que bateu de costa no mastro central do navio. Ai ai ai. Quando ele olhou para Nami, ele se assustou com a aura assassina que ela estava emitindo. O Luffy estava vendo um dragão atrás dela. Quando a Nami olhou para o Luffy, ela estava com os olhos brilhando. Após Luffy conseguir acalmar a Nami, o Chopper foi até ele e começou a olhar o estado do Luffy, e ao olhar bem ele se assustou ao ponto de cair no chão quando ele viu que o corpo do Luffy estava sem nenhuma ferida. Como isso é possível? Ele gaguejou um pouco enquanto apontava para o Luffy, que olhou para seu corpo e deu um sorriso quando ele percebeu do que o Chopper estava falando. Ah, isso foi só a minha regeneração. Quando o Luffy falou isso, todos se assustaram. Após isso, Luffy explicou que além das habilidades de Mera no Mi, ele também recebeu as habilidades do próprio Ban, e uma delas era a imortalidade. Mas ele também disse que ainda podia morrer caso alguém usasse certas armas ou habilidades. Após isso, os Chapéus de Palhas foram tomar café da manhã. Os outros Chapéus de Palhas se juntaram a eles. Durante a refeição, todos perceberam que enquanto Luffy comia, ele parecia estar conversando com alguém. Ah, Luffy, com quem você está conversando? A Nami falou com um pouco de hesitação. O Luffy olhou para ela e deu um sorriso. Ah, eu esqueci. O Luffy se levantou e foi para a frente de todos. Ao estralar os dedos de seus duas mãos, flutuando cima dele apareceram o Ban, Yami, Kurumi e um outro demônio, um garoto de 18 anos, com cabelos brancos na altura do pescoço, com uma franja que cobria o olho direito dele na parte de trás do cabelo dele espetado, penteado um pouco para cima. Bem, esses são os demônios das Akumas no Mi que eu tenho. Antes que o Luffy pudesse terminar de falar, a Nami, Chopper e o Usopp ficaram extremamente assustadores. Os três ficaram abraçados. O Luffy e os demônios ficaram rindo da cara de espanto dos três. Após os três conseguirem ser acalma e os Luffy e os demônios conseguirem parar de rir. Bem, como eu estava falando, esses são Yami, a demônio da Gomu Gomu no Mi, Ban, o demônio da Meira Meira no Mi, Kurumi, a demônio da Gura Gura no Mi é o Hiroshi, o demônio da Bomu Bomu no Mi. Ele é o mais novo que eu consegui em uma das minhas aventuras.
Enquanto o Luffy estava explicando algumas coisas sobre os demônios, o Sanji começou a contar quantos demônios tinham atrás do Luffy. Ele se assustou quando terminou de conta. Depois disso o Sanji percebeu que o Luffy tinha falado 4 nomes de Akumas no Mi diferente. O Sanji caiu no chão de espanto, e como ele estava com uma bandeja cheia de comidas e bebidas, ele foi e colocou a bandeja na mesa, e depois ele caiu no chão. Todos olharam para o Sanji, que estava com uma cara de espanto. Luffy, como você conseguiu 4 Akumas no Mi? Depois do Sanji fala, todos menos a Robin, que já conhecia os 4 demônios, ficaram chocados quando perceberam isso. Após o Luffy explica e ajudar o Chopper e o Usopp, que tiveram um desmaio por toda a informação que o Luffy deu. Após o Luffy termina de explicar, todos ficaram de queixo caindo e olhos arregalados por Luffy está mais inteligente. Bem, como vocês parecem estão ainda digerindo as informações, a gente continua a conversar depois. Após isso o Luffy terminou de comer e saiu da cozinha. Em outro lugar, uma garota com cabelos amarelos um pouco esclarecido e um pouco cacheado, que ia até o meio do pescoço. Ela tinha uma cicatriz de 6 centímetros no ombro esquerdo. Ela usava uma camisa branca que deixava as costas dela exportar e o desenho da bandeira dos piratas do Barba Branca a mostrar. Uma calça preta que ia um pouco abaixo dos joelhos, uma faixa vermelha na cintura. Ela carregava um bisento parecido com o do Barba Branca. Ela estava em Alabasta, no castelo do rei. Ela estava sentada com as pernas cruzadas em um sofá vermelho. Ela estava um pouco curvada para frente, com a mão na bochecha esquenta. Que demora? O que essa garota está fazendo? Ela perguntava em seus pensamentos, enquanto suspirava um pouco irritada. Ela começou a bater a parte da frente do pé no chão. Desculpe fazer você espera. Quando a garota olhou, ela viu que era a Vivi. Ela se levantou do sofá e foi até a Vivi. Tudo bem, ela falou, enquanto bufava. A Vivi ficou como uma gota de água atrás da cabeça quando ela percebeu que a garota estava com uma intenção estranha. Vivi, bem, o que eu posso fazer por você? Garota. Bem, primeiro e melhor eu me apresentam. Eu me chamo Anne Nevgati. Ao ouvir o nome dela, o Vivi ficou muito surpresa. Vivi, então você é parente do Yonkou Barba Branca? Anne. Sim, eu sou a filha de sangue dele. A Anne estava esfregando a parte de trás da cabeça enquanto falava com um sorriso um pouco sarcástico. A Vivi ficou um pouco angustiada ao lembrar da notícia da morte do Barba Branca. Vivi, eu sinto muito pelo seu pai. A Anne ficou um pouco surpresa, mas depois ela deu um sorriso. Ele era um velho idiota por começar uma guerra por um só tripulante. A Vivi ficou surpresa e um pouco irritada pela Anne. Estava zombando do Barba Branca e do Ace, mas a sua raiva desapareceu depois de que a Anne disse: ele era um grande idiota mesmo, mas ele era o melhor pai que eu podia desejar. O Ace era meu irmão preferido. A Anne ficou um pouco hesitante na parte do Ace. Ela também ficou com o olho um pouco lacrimejado. Bem, vamos deixar isso de lado. Eu vim aqui por um perdido de meu capitão. Ela dizia colocar as mãos na cintura e fica com um sorriso, que fez a Vivi por um instante. Lembra do Luffy? Seu capitão? E o que ele quer comigo? A Vivi perguntou confusa. A Anne foi até a bolsa dela que estava no sofá e ela tirou um papel de sua bolsa e voltou para onde a Vivi estava. Bem, ele quer que você entre na tripulação dele. A Vivi ficou um pouco confusa e surpresa com a fala da Anne. Espera, o que? Como assim? Porque ele quer que eu entre na tripulação dele. E outra coisa, quem é o seu capitão? A Anne deu uma leve risada com a expressão de confusão da Vivi. Bem, ele me disse que você iria reagir desse jeito, então ele me pediu para ter entrega isso. A Anne entrega o papel que ela estava segurando enquanto falava. A Vivi pegou o papel e abriu ele. Ela deu um sorriso ao ver que era um cartaz de procurado do Luffy que mostrava que sua recompensa atual era de 800 milhões. Ela relembrou dos momentos dela com os chapéus de palhas. Antes que ela pudesse falar algo, a Anne entregou outro papel. Quando a Vivi abriu o papel, ela viu que era 2 papéis. Um era um cartaz de procurado dela que no lugar da recompensa estava escrito em processo, e o outro era uma carta do Luffy. Bem, parece que eu não tenho muitas escolhas. Eu vou aceitar para ir como você, Anne. A Anne deu um sorriso de animação.
E assim que Ser fala, bem nos vamos amanhã de manhã. Enquanto a Anne falava, o pai da Vivi apareceu. Ele perguntou o que estava acontecendo. A Vivi explicou e mostrou a carta do Luffy para seu pai, que entendeu a situação e concordou na Vivi ir até o Luffy. Bem, mesmo eu não concordado com 100%, eu sei que você estará mais segura com eles do que aqui em Alabasta. Ele colocou a mão no ombro da Vivi enquanto falava. Vivi. Bem, onde nos vamos encontrar com eles? Anne. Na Ilha dos Tritões. A Anne dizia com as duas mãos atrás da cabeça. O que e tanto a Vivi e o pai dela ficaram chocados, com o queixo caindo e com os olhos arregalados. A Anne começou a rir deles. Na ilha onde era a base dos revolucionários, uma garota com cabelo branco todo trançado, olhos vermelhos, pele morena, ele usava uma regata branca que deixava sua tatuagem de tigre que cobria o braço inteiro dele a mostrar, uma calça cinza escuro que fica por debaixo das botas cinzas dele. Ele estava caminhando até a porta da base dos revolucionários. Ao chegar, ele passou pela porta como se ela não existisse. Ele foi passado por todas as paredes até a sala do líder dos revolucionários. Olá! O garoto disse ao ficar na frente do dragão que de primeiro momento Ser espantou, mas logo Ser acalmou. Quem é você? Perguntou o dragão com uma cara séria. O garoto deu um sorriso antes de falar. Calma aí, eu não sou da marinha, eu me chamo Scar, eu sou um desenhista do bando do Chapéu de Palha. Ao ouvir isso, o dragão ficou surpreso, mas não perdeu a sua postura séria. Ele se encostou na cadeira antes de começar a fala. Dragão, o que você quer aqui, Scar? Scar, bem a pedido do meu capitão, eu vir atrás de um membro para o bando dos Chapéus de Palhas. Dragão, e como você encontrou esse lugar? Scar, bem, o bando ter um espião na marinha que descobri que a marinha ter 7 locais de suspeitas onde a base dos revolucionários está. Então foi uma questão de sorte. Após ouvir isso, o dragão ficou pensativo por um tempo antes de voltar a falar. Bem, você disse que veio procurar um novo membro para seu bando, não é? O Scar concordou com a cabeça. Sim, ainda não foi dito publicamente que os Chapéus de Palhas voltaram. Então, antes de nos revelarmos, o capitão decidiu recrutar pelo menos mais 3 integrantes. Além de mim, tem mais 2 membros. Indo atrás de mais 2 membros ao Scar terminar, Dragão começou a pensar novamente. Ao que me lembro, os Chapéus de Palhas tinha 8 membros, não é? O Scar concordou com a cabeça. Dragão, então em quantos você estão agora? Scar. Bem, atualmente estão em 13. Mais um dos membros ainda não entrou oficialmente. Dragão. Entendo, mas por que você veio até aqui? Scar. Bem, meu capitão, seu filho pensou que seria benéfico para ambos os lados que os Chapéus de Palhas e os revolucionários formassem uma aliança. Então por isso eu estou aqui. Dragão. É o que nós os revolucionários ganharíamos com essa aliança. Scar. Como eu disse, nós temos um espião na marinha, então ele poderia passar informações para vocês e também ser o que meu capitão está planejado der certo. Vocês poderão ter acesso a 8 novas Akumas no mês, então isso não é um bom negócio. Dragão começou a pensar novamente após ouvir o que o Scar disse. Após alguns momentos depois, Dragão voltou sua atenção para o Scar. Certo, irei aceitar a aliança, e já sei quem pode ser bem qualificado para seu bando.